Oh, foi só uma festa do pijama. Senhor Jefferson, isto é inapropriado. Inapropriado? Não, isso é muita ignorância. Esse episódio de South Park conseguiu zoar uma das maiores celebridades da história e, ao mesmo tempo, fazer uma crítica bem pesada sobre infância, fama e responsabilidade. E o mais curioso é que, à primeira vista, tudo parece só mais uma piada absurda da série. Mas não é só isso. Porque, quando você olha com mais atenção, esse episódio vai ficando meio desconfortável. Tipo, de um jeito que não é só engraçado. E é aí que entra o detalhe mais interessante. Essa história não surgiu do nada. Ela é claramente inspirada na figura do Michael Jackson, principalmente quando ele apareceu no documentário Living with Michael Jackson, que mostrou ao mundo um lado bem peculiar da vida dele. Só que, como sempre, South Park pega isso e leva pro extremo, misturando humor, exagero e uma crítica que vai ficando cada vez mais evidente conforme o episódio avança. Então, ao longo desse vídeo, eu vou te contar toda a história, do começo ao fim, conectando cada momento importante, os detalhes escondidos e até algumas referências que passam batido na primeira vez que você assiste. Porque, no fim das contas, esse não é só um episódio engraçado. É um daqueles que, quando termina, deixa aquela sensação estranha de que tinha algo muito mais sério acontecendo por trás da sátira. A história começa de um jeito bem simples. Stan, Kyle, Cartman e Kenny estão andando pela vizinhança, como sempre, quando de repente algo chama a atenção. A casa dos Donovan, que estava vazia, finalmente tem novos moradores. Isso por si só já é o suficiente para despertar a curiosidade deles. Só que aí a coisa começa a ficar meio estranha. Quando eles param para olhar melhor, a porta se abre e aparece um garotinho usando uma máscara cobrindo completamente o rosto. E não é uma máscara qualquer, é aquele tipo de detalhe que já te faz pensar, ok, isso não é normal. Daí eles se aproximam, então o menino se apresenta como Blanket e fala de um jeito super educado, quase inocente demais, dizendo que acabou de se mudar para a cidade e perguntando se eles querem ser seus amigos. Até aí, tudo bem. Mas então vem o detalhe que muda tudo. Quando os meninos já estão quase indo embora, o Blanket menciona que tem fliperama dentro da casa dele. E pronto, isso é o suficiente para virar a situação na hora. Em segundos, eles já estão entrando, curiosos para ver o que tem lá dentro. E é nesse momento que o episódio dá um salto, porque a casa por dentro não é só legal, ela é simplesmente absurda. Tem máquinas de fliperama, brinquedos por todo lado, coisas que claramente não fazem sentido para uma casa normal. E quando eles vão pro quintal, então, aí vira completamente outro nível. Porque tem roda gigante, trem, atrações, basicamente um parque de diversões inteiro ali atrás. E quando a gente conhece o tal do pai dele, aí sim tudo ganha outro nível. Porque depois de toda essa construção, a expectativa já tá lá em cima. Quem será esse cara? Um milionário excêntrico? Um gênio maluco? E quando ele aparece... Bom, é exatamente o tipo de resposta que só South Park daria. Do nada, surge um trem passando pelo quintal, e em cima dele vem o próprio Sr. Jefferson. Ele entra cantando, dançando, fazendo movimentos bem característicos. O episódio nem tenta disfarçar. Aquilo ali é claramente uma paródia do Michael Jackson. Só que, ao mesmo tempo, ninguém dentro do episódio parece perceber isso, o que deixa tudo ainda mais absurdo e engraçado. Pessoal, esse é meu pai, Michael Jackson. Michael Jefferson. Hey. E olhando tudo isso, o trem, os brinquedos, aquilo ali é basicamente uma versão exagerada do rancho Neverland, o famoso rancho do Michael Jackson, que também era cheio de atrações e funcionava quase como um parque de diversões particular. E é a partir desse momento que a ficha do episódio já começa a cair, porque não é só uma casa cheia de brinquedos, é um estilo de vida inteiro construído em cima dessa ideia de nunca crescer. E quanto mais você percebe isso, mais estranho tudo fica. Só que aí vem uma das cenas mais importantes do episódio. O Sr. Jefferson sobe com os meninos na árvore e começa a cantar, falando sobre imaginação, sonhos, essas coisas. Tudo com um tom meio mágico, meio exagerado. E enquanto ele tá lá, totalmente imerso nessa fantasia, o Blanket, seu filho, simplesmente não consegue nem subir em cima da árvore com eles. E o Sr. Jefferson não faz nada. O Kyle até tenta chamar a atenção pra isso, mas ele ignora completamente e continua cantando e vivendo aquele momento como se fosse uma criança no meio de uma brincadeira, enquanto o próprio filho fica pra trás. Na minha árvore. Ihu! Oh! E é aí que o episódio começa a deixar escapar o que realmente tá acontecendo. Porque, por mais que tudo ainda seja apresentado de forma engraçada, já dá pra perceber que tem algo errado ali. O Sr. Jefferson não age como um pai, ele age como mais uma criança. E essa é a primeira pista clara do tema do episódio, a de que quando um adulto se recusa a crescer, e alguém acaba pagando o preço por isso. E depois desse primeiro contato com o Sr. Jefferson, os meninos saem de lá completamente empolgados. A próxima cena corta pra eles no lago congelado, contando pra todo mundo o que acabaram de ver.
Eles falam da casa, dos brinquedos, do trem, do algodão doce. E quanto mais eles descrevem, mais incrível pros outros isso parece. E claro, em poucos minutos, praticamente todas as crianças da cidade já estão indo pra casa dos Jeffersons. E o lugar lá vira um caos, cheio de crianças correndo pra todo lado. E no meio disso, o Sr. Jefferson vivendo seu sonho. Ele tá rindo, cantando, brincando e interagindo com as crianças como se fosse uma delas. E é aqui que entra um dos momentos mais engraçados. O Cartman simplesmente se entrega totalmente àquilo. Ele começa a cantar junto, puxar assunto, bajular o Michael. É quase como se ele tivesse encontrado o melhor amigo. E quanto mais o Sr. Jefferson responde positivamente, mais o Cartman se envolve. É uma dinâmica absurda, mas funciona perfeitamente dentro do episódio. Piuí faz o trem, é muito divertido. Piuí, faz o trem. Só que, enquanto todo mundo tá distraído com essa fantasia perfeita, o Kyle começa a reparar em coisas que ninguém mais tá vendo. E aí vem a cena que muda tudo de novo. O Blanket aparece com o joelho machucado, claramente precisando de ajuda, e o pai simplesmente não percebe. Ou pior, não se importa. Ele continua brincando, dando atenção pra todo mundo, menos pro filho. Então Kyle leva o Blanket pra dentro e começa a cuidar do seu machucado. E é nesse momento mais calmo que a conversa revela algo bem estranho. O Blanket conta que nasceu em laboratório, que nunca conheceu a mãe, e fala disso com a naturalidade que só deixa tudo mais desconfortável. E essa parte não é aleatória, isso vem direto das histórias envolvendo o próprio Michael Jackson, especialmente daquela fase em que ele começou a falar publicamente sobre como teve os seus filhos. Em entrevistas e no documentário que inspirou o episódio, ele dava explicações meio confusas, mencionava a inseminação artificial, barriga de aluguel e às vezes até mudava a versão da história. Isso gerou uma curiosidade enorme na época, porque ninguém entendia direito o que era verdade, o que era exagero e até que ponto aquilo tudo fazia sentido. Who is Blanket's mother? Blanket's mother, I can't say, because she'll be bombarded with, we have an agreement that we can't, contractual agreement, talk about who she is and everything. Além disso, tinha toda a questão do anonimato das mães e o fato dos filhos aparecerem em público usando máscaras, justamente para esconder a identidade, o que o episódio replica exatamente no Blanket. Então, quando o personagem fala que foi criado em laboratório e nunca conheceu a mãe, não é só uma piada absurda, é uma forma do episódio exagerar uma situação real que já parecia estranha por si só. Mas enfim, depois disso, quando os meninos vão embora, o clima já não é mais o mesmo. O Kyle comenta que tá com pena do Blanket, que tem alguma coisa errada ali. Só que antes mesmo dele terminar o raciocínio, o Cartman explode. O Sr. Jefferson foi a melhor coisa que aconteceu aqui. Se você estragar, eu juro por Deus que eu arranco suas bolas com as mãos. Com as minhas mãos, seu judeu. Depois de tudo isso, a história dá uma desacelerada. Mas não porque as coisas ficam mais leves. Na verdade, é o contrário. Porque é aí que entra uma das cenas mais desconfortáveis do episódio inteiro. O Stan chega em casa e comenta sobre os novos vizinhos, ainda meio impressionado com tudo que viu. E, como qualquer adulto faria numa situação normal, os pais dele acham que seria uma boa ideia convidar esse tal de Sr. Jefferson para um jantar, tipo uma tentativa básica de socialização entre adultos. Nada demais. Só que esse é justamente o problema, porque quando o jantar começa, dá pra sentir quase que imediatamente que algo não se encaixa. Os adultos estão lá, tentando puxar conversa, perguntam de onde ele veio, com o que ele trabalha, comentam assuntos do momento, aquele papo padrão. Só que o Michael simplesmente não acompanha. As respostas dele são vagas, desconectadas, às vezes até meio evasivas. Ele parece desconfortável e deslocado, como se estivesse num ambiente que não entende, ou pior, que nem quer entender. E isso vai ficando cada vez mais evidente conforme a conversa avança. Por exemplo, no momento que ele solta que vê algo divino nas crianças, falando da beleza e da inocência delas. Eu me identifico muito com elas, a inocência delas, a beleza. Acho que o rosto de Deus está em cada criança. E enquanto isso acontece na mesa, tem um paralelo importante acontecendo na sala. O Blanket tá lá, com o Stan e o Kyle, ainda usando máscara, meio quieto. E pra deixar tudo ainda mais caótico, o Cartman aparece do nada, completamente irritado. Ele bate na porta, acusando os outros de estarem roubando o seu melhor amigo, mas o Stan só fecha ela na cara dele. E enquanto toda essa situação meio desconfortável vai se construindo dentro da casa dos Marsh, o episódio corta pra uma das subtramas mais absurdas e, ao mesmo tempo, mais ácidas que South Park já fez. Porque lá na delegacia, os policiais recebem a informação de que um novo morador chegou à cidade. Até aí, nada demais. Só que o detalhe que chama a atenção deles não é o comportamento estranho, é simplesmente o fato de que esse cara seria um homem negro e rico. E isso, por si só, já é tratado como um problema. A reação dos policiais é tão exagerada que chega a ser surreal. Eles basicamente decidem que precisam incriminar o cara, não porque ele fez algo errado, mas porque, na lógica deles, alguém rico, negro e bem-sucedido já merece ser investigado. Ou melhor,
enquadrado. Vamos lá, pessoal, temos outro nego rico. Quero vê-lo humilhado e arrastado e quero tudo isso exposto na mídia. E aí começa um dos momentos mais satíricos do episódio. Eles invadem a casa dos Jeffersons e começam a plantar provas falsas, drogas escondidas, sangue, até pelos pubianos para forjar um crime. Tudo isso tratado com uma naturalidade absurda, como se fosse parte do cotidiano policial. E é justamente esse exagero que faz a crítica funcionar, porque quanto mais absurdo fica, mais claro é o que eles estão tentando dizer. Só que, enquanto isso tudo acontece, a trama principal continua avançando e fica ainda mais estranha. De madrugada, o Sten tá dormindo tranquilamente, quando alguém aparece na janela do quarto dele. E quem é? Claro que o Sr. Jefferson, vestido de Peter Pan, às 1h30 da manhã. E isso, por mais absurdo que pareça, não veio do nada, porque o Michael Jackson sempre teve uma relação muito forte com essa ideia do Peter Pan. O próprio rancho dele se chamava Neverland, a Terra do Nunca, justamente o lugar onde, na história, as crianças nunca crescem. E ele mesmo já falou várias vezes que se sentia como Peter Pan, alguém que queria preservar a infância para sempre. Então, quando o episódio coloca o Sr. Jefferson vestido assim, não é só uma piada visual, é uma representação literal dessa mentalidade. Só que aí vem o problema, porque ele entra no quarto como se fosse a coisa mais normal do mundo, querendo brincar, como se aquele fosse um momento mágico. Enquanto, para qualquer pessoa de fora, a situação é completamente errada. E é exatamente esse contraste que faz a cena funcionar tão bem. Porque, para ele, aquilo é inocente, mas para quem tá assistindo, já passou muito do limite. E antes que o Sten consiga processar a situação, o Cartman aparece logo atrás, completamente surtado, ainda com ciúmes e querendo garantir que ninguém roube o melhor amigo dele. E aí, para completar o caos, o Kyle também chega com um Blanket, dizendo que encontrou ele sozinho no meio da noite, andando por aí. Então, de repente, tudo vira uma espécie de festa do pijama. Todo mundo no mesmo quarto, o Sr. Jefferson animado, os meninos incomodados, menos o Cartman, enquanto a situação inteira vai ficando cada vez mais estranha. Tanto que o Sten chega a ter um pesadelo com aquilo tudo, acordando assustado, como se nem ele soubesse mais separar o que é só bizarro do que realmente é perturbador. E aí vem a manhã seguinte. O Randy entra no quarto pra acordar o Sten e dá de cara com aquela cena completamente errada. Um adulto dormindo na mesma cama que várias crianças. E finalmente alguém reage como uma pessoa normal reagiria. Ele confronta o Sr. Jefferson, deixa claro que aquilo é inapropriado. E por um segundo, parece que as coisas vão tomar um rumo mais sério. Mas aí o episódio puxa o tapete de novo, porque o Michael simplesmente entrega dinheiro pros pais, e o Randy aceita na hora, como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, a Sharon não deixa passar. Ela proíbe o Sten e os outros de voltarem à casa dos Jeffersons. Só que o Cartman, bom, ele reage do jeito mais Cartman possível. Simplesmente ignora tudo, e solta uma das frases mais lembradas de toda a série. Não ir mais lá? Perdoe meu francês, senhora Mosh, mas chupa minhas bolas peludas. E enquanto isso, a polícia finalmente decide agir. Eles ficam de tocaia na casa, esperando o Sr. Jefferson chegar, prontos para executar todo o plano absurdo que eles montaram. Só que aí vem um momento que resume perfeitamente essa subtrama. O Michael chega, os policiais olham pra ele e percebem que ele não parece ser negro. E na mesma hora eles entram em choque, cancelam toda a operação, completamente indignados. Mas não pelo que fizeram, eles ficam indignados porque quase incriminaram injustamente uma pessoa branca. E é aí que entra a camada ainda mais irônica, porque isso também faz referência direta à aparência do próprio Michael Jackson, que ao longo dos anos passou por mudanças físicas muito visíveis, tanto por conta do vitiligo, que afeta a pigmentação da pele, quanto pelas cirurgias estéticas. E essa combinação acabou gerando uma discussão enorme na época, com muita gente questionando não só a aparência dele, mas até a forma como ele era percebido publicamente em termos de identidade. E os policiais, em vez de refletirem sobre o absurdo da situação, só ficam revoltados por terem errado o alvo. Pelas bolas do macaco! Quase colocamos um inocente na cadeia que não é negro! E é aqui que o episódio realmente começa a mudar de tom. Depois de tudo que aconteceu até agora, a gente volta pra uma cena aparentemente simples. Sten, Kyle e Kenny estão andando pela rua, passando em frente à casa dos Jeffersons. E quando eles olham pra casa, dá pra ver o Blanket na janela. E ele não tá brincando, não tá sorrindo, ele só tá ali, olhando pra fora, claramente entediado, ou talvez até meio triste. E isso já causa um estranhamento imediato, porque contrasta totalmente com aquela imagem que a casa tinha de um parque de diversões perfeito, que a gente viu antes. E o Kyle, principalmente, sente isso na hora. Ele até tenta chamar o Blanket pra sair, fazer alguma coisa normal, tipo cortar madeira com o pai dele. Nada demais.
Só que antes mesmo do Blanket responder, o Sr. Jefferson aparece. E aí tudo fica tenso muito rápido, porque do nada, ele começa a rejeitar completamente a ideia. Diz que o Blanket não precisa fazer aquilo, e sim brincar. E em segundos, ele pega o próprio filho e começa a balançar para fora da janela. E o Stan, Kyle e o Kenny, obviamente, entram em choque com o que vem. E por mais que o episódio ainda tente manter um tom absurdo, essa cena bate diferente, porque ela é uma referência direta a um momento real, envolvendo o próprio Michael Jackson, quando ele segurou o filho na varanda, gerando uma enorme polêmica. Olhem aqui, ele sabe voar! Minha nossa, cara! Para com isso, seu louco! E quando o Michael puxa o Blanket de volta pra dentro, fechando a janela, como se nada tivesse acontecido, fica clara que alguma coisa precisa ser feita. É aí que os meninos tomam uma decisão. Eles vão tirar o Blanket dali. Só que, enquanto isso acontece, o episódio ainda consegue ficar mais bizarro. Dentro da casa, o Sr. Jefferson tenta acalmar o filho, que claramente ficou assustado. E ele faz isso daquele jeito dele, tentando transformar tudo em brincadeira. Ele começa com o clássico, peguei seu nariz. Só que a piada vai longe demais, porque o nariz dele realmente sai. E essa cena, além de absurda, também carrega outra referência bem clara das inúmeras cirurgias plásticas associadas ao Michael Jackson ao longo dos anos. Mas, mais do que isso, ela reforça a sensação de que ele está, literalmente, se desfazendo. E enquanto os meninos estão decidindo que precisam tirar o Blanket dali, a situação começa a se fechar por todos os lados. Porque, em paralelo, a gente vai pra casa do policial Harrison Yates, e ele ainda tá completamente abalado com o que aconteceu. Não por ter armado um esquema inteiro pra incriminar alguém inocente, mas porque quase fez isso com um cara que não era o alvo certo. E o mais absurdo é que ele começa a refletir sobre isso com uma seriedade absurda, chegando até a citar casos como o do O.J. Simpson, como se tudo fosse parte de um padrão. Só que, antes que essa crise de consciência vá pra algum lugar mais profundo, a esposa dele chega, e ela, basicamente, lembra ele de quem ele realmente é. Diz que isso tá no sangue dele, que é o seu trabalho, que é o que ele faz. E então, sem mais nem menos, ele decide continuar a investigação. Prender negros ricos sem motivo está no seu sangue. Acabar com aqueles sorrisinhos milionários é o que faz você sorrir. Enquanto isso, na casa dos Jeffersons, a situação já tá completamente fora de controle. O Michael tá obcecado com a própria aparência e liga desesperado para um médico, falando que precisa de mais procedimentos, porque o corpo dele, literalmente, tá começando a despedaçar. E é aí que tudo começa a colidir. Do lado de fora, o Cartman chega, querendo passar a noite com o melhor amigo dele, completamente alheio ao caos que tá acontecendo lá dentro. Ao mesmo tempo, Stan, Kyle e Kenny colocam o plano deles em ação. Eles entram escondidos na casa, vão até o quarto do Blanket e conseguem o convencer a sair com eles. O plano é simples, colocar o Kenny no lugar dele, usando a máscara, só pra ganhar tempo. E por um momento, parece que vai dar certo. Mas, claro, isso não dura, porque enquanto eles estão tentando sair pela casa, o Sr. Jefferson aparece. Só que, agora, ele já não é mais aquele personagem excêntrico e engraçado de antes. Agora, ele tá desfigurado, com o rosto literalmente caindo, deformado e quase irreconhecível. Os meninos, então, entram em pânico e correm de volta pro quarto. E é aí que acontece a cena. O Sr. Jefferson vê o Kenny na cama, acha que é o Blanket e começa a brincar com ele. Joga ele pra cima. Só que ele joga o Kenny alto demais, e ele bate no teto, e morre. Caralho, ele matou o Kenny! Seu filho da puta! E enquanto isso, do lado de fora, a polícia finalmente chega. Tudo converge naquele momento. O Sr. Jefferson sai correndo atrás dos meninos, completamente fora de controle, e dá de cara com os policiais prontos pra prendê-lo. Só que, agora, diferente de antes, eles têm um motivo, ou pelo menos, acham que tem. E é em meio a todo esse caos que a gente chega no momento final do episódio, onde tudo poderia simplesmente desandar de vez. Mas South Park decide fazer outra coisa, porque no meio da confusão, com a polícia apontando as armas, o Sr. Jefferson completamente desfigurado e os meninos tentando proteger o Blanket, quem toma a frente da situação é justamente o Cartman. E isso, por si só, já é curioso. Ele se coloca na frente do Michael e começa a defender ele com tudo. Diz que tá cansado das acusações, que todo mundo só fala mal, que ninguém entende ele, e que, no fundo, ele só é daquele jeito porque nunca teve uma infância de verdade. E essa fala não é aleatória. Ela reflete exatamente o discurso que muita gente usava e ainda usa para justificar o comportamento do Michael Jackson. A ideia de que ele era inocente, que só queria recuperar o tempo perdido e que, por isso, agia daquela forma. Só que aí entra o Kyle e ele corta completamente essa narrativa, porque ele basicamente diz: ok,
Vamos supor que ele nunca teve infância, que ele só quer brincar, que ele não tem más intenções. Tudo bem, mas isso não muda o fato mais importante de todos. Ele tem um filho. E nesse momento, o episódio deixa a mensagem mais clara do que nunca. Porque não importa o passado, não importa o trauma. Quando você tem um filho, você precisa crescer. E aí vem a virada. O Sr. Jefferson finalmente entende. Pela primeira vez no episódio inteiro, ele para de agir como uma criança e reconhece o próprio erro. Ele olha para o Blunkett e percebe que não estava sendo o pai que deveria ser. E então toma uma decisão. Diz que vai mudar, que vai abandonar aquele estilo de vida, doar o dinheiro, tentar viver de forma mais simples e, principalmente, ser um pai de verdade. E é nesse momento que acontece um detalhe pequeno, mas muito simbólico. O Blunkett tira a máscara e, pela primeira vez, ele aparece como uma criança normal, sem esconder o rosto, sem aquela camada de isolamento. É quase como se, naquele instante, ele finalmente tivesse a chance de viver uma infância de verdade. E pra finalizar tudo, a polícia simplesmente decide que não vai prender o Sr. Jefferson, não porque ele é inocente, ou porque a situação foi resolvida, mas porque, agora que ele vai abrir mão da riqueza, eles literalmente dizem que não faz sentido prender mais um negro pobre. E pra encerrar, o episódio ainda joga uma última camada de sátira. O Sr. Jefferson começa a cantar, puxando uma música claramente inspirada em uma das músicas do próprio Michael Jackson, só que com aquela mistura de uma mensagem positiva e um subtexto meio perturbador. E mudar seu espírito molestador. E assim, o episódio termina do mesmo jeito que começou, com uma aparência leve, mas carregando algo bem mais pesado no fundo. Antes de fechar, tem alguns detalhes sobre esse episódio que deixam tudo ainda mais interessante. Um dos mais curiosos envolve o Kenny, porque aqui acontece algo que, pra quem acompanha a série, é bem raro. Ele fala normalmente, sem aquele jeito abafado clássico. E apesar de já ter acontecido antes, principalmente no filme South Park, Maior, Melhor e Sem Cortes, isso é algo inédito na série regular. Então, pra muita gente, essa foi praticamente a primeira vez ouvindo Kenny de verdade dentro da história. E isso acaba deixando a morte dele ainda mais marcante. Só tem que fingir que é o Blunkett até a gente salvar o de verdade. Sou muito grande pra ser o Blunkett. Acho que o Sr. Jefferson não vai notar a diferença. Outro detalhe importante é que todo o episódio é praticamente uma adaptação exagerada de algo que realmente existiu. A base vem diretamente de um documentário famoso sobre o Michael Jackson, onde vários desses comportamentos, como a forma de falar, a relação com crianças e até algumas situações específicas, foram mostradas ao público. Só que South Park pega tudo isso e leva ao limite. E também tem uma coincidência meio bizarra. No episódio, o Sr. Jefferson é descrito como tendo 50 anos. Só que, na vida real, o Michael Jackson tinha 45 quando esse episódio foi ao ar. E o detalhe curioso, e até meio assustador, é que ele acabaria falecendo exatamente aos 50 anos, alguns anos depois. É o tipo de coincidência que não muda a história, mas que, quando você nota, dá um peso meio sinistro a tudo isso. Mas, enfim. No fim das contas, esse episódio faz exatamente aquilo que South Park faz de melhor. Ele começa parecendo só mais uma zoeira absurda, cheia de exageros, situações ridículas, personagens caricatos. E, quando você percebe, ele já virou outra coisa completamente diferente. Porque, lá no começo, tudo gira em torno de um parque de diversões no quintal, um cara esquisito que quer brincar o tempo todo, crianças encantadas. É leve, é engraçado e até meio bobo. Só que, aos poucos, sem você perceber direito quando isso acontece, a história vai ficando mais estranha, desconfortável, e no final, ela é quase perturbadora. E isso acontece porque o episódio toca em um tema bem real, a ideia de uma infância perdida. No caso do Michael Jackson, isso sempre foi parte da narrativa. Alguém que cresceu cedo demais, que viveu sob pressão, que nunca teve uma infância normal. E o episódio usa exatamente isso como base, mas não para justificar, e sim para questionar. Porque até que ponto isso explica o comportamento? E, mais importante, até que ponto isso deveria ser uma desculpa? E é aí que entra a mensagem final, que o Kyle deixa bem clara. Não importa o que aconteceu no passado, quando você tem um filho, você tem uma responsabilidade. E fugir disso, mesmo que pareça inocente ou até bem intencionado, ainda causa consequências. Ao mesmo tempo, o episódio também não é preto no branco. Ele brinca com a ideia de acusações, exageros da mídia, julgamentos públicos, mostrando que nem tudo é tão simples quanto parece. E talvez seja por isso que ele funciona tão bem, porque ele não te entrega uma resposta fácil, ele só te deixa pensando naquilo. Agora me conta aqui nos comentários, você já tinha percebido tudo isso nesse episódio? Ou ele mudou completamente depois dessa análise? E se você curtiu o vídeo, já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal.
e se inscreve pra não perder os próximos, porque tem muita coisa nesse nível ainda vindo por aí. E não para por aqui não, já clique em um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela agora, porque tem outro episódio que parece só piada, mas esconde coisa muito mais pesada por trás. No mais, valeu por me acompanhar até aqui, e nos vemos na próxima.